Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dia. Espero que esteja tudo bem. Bom dia mais uma vez, né, a todos. Estou aqui de Minas Gerais falando com vocês e mais uma vez, um prazer estar aqui, né, nessa mais uma temporada. Está sendo muito boa, né? Estou gostando bastante. Eu acho que todos estão gostando muito também, né? Graças a Deus, mais uma bênção aqui para nós. Eu convido todos vocês agora a nós erguemos uma oração ao nosso Deus, né? Para começar assim com, ó, nota 10. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Te agradeço por estarmos aqui nessa maravilhosa circunstância para ouvir a tua palavra, meu Deus. Que privilégio, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa disposição, pela nossa vontade de estar aqui. Eu te peço que cada pessoa que aqui está seja abençoado com a tua palavra, que cada um possa levantar daqui hoje bem melhor do que a hora que acordou, Senhor. Coloco em tuas mãos cada pessoa aqui, também a nossa oradora dessa temporada. Que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor dê força, saúde, disposição para ela estar sempre falando da tua palavra. Obrigado, meu Deus, mais uma vez te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para quem está aí com a gente, né, no YouTube, você pode clicar no link aqui que está aqui abaixo e fazer parte do grupo. E aí você pode estar aqui com a gente na temporada, né? Participando aqui pelo Zoom. Também eu quero já aproveitar aqui esse espaço para fazer uma propaganda, né, do nosso filho aqui do Upgrade, que é o Upgrade Pray, que a gente se reúne uma vez por semana, toda terça, às 5 horas, até 5h40, né, mais ou menos, onde a gente tem lá um momento de pedidos de oração na intercessória. Nós temos também uma pequena mensagem e é um espaço muito bom, muito agradável também durante a semana. Agora, vamos ouvir o hino, né, da semana. Vou me entregar. Coloque para nós, Cláudia. Estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi
Amém. Esse louvor, ele é muito lindo, né? A letra, a melodia, muito lindo. Antes de passar a palavra para Débora, eu queria só lembrar a todos que amanhã é o último dia, né? É o dia da nossa foto oficial. Então, vamos nos preparar, já ficar prontos para tirar uma foto bem bonita, para ficar aí guardado de recordação mais dessa temporada, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para Débora. Que Deus abençoe, Débora, mais uma vez, e eu sei que vai ser muito bom e é com você, tá bom? Débora, o microfone desligado. Bom dia, agora sim, né? Estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou falando aqui, é do lado de cá que eu tenho que olhar, é porque eu estou falando hoje de Barretos, que a gente veio para o Campuri, né? E, e agora tive que arrumar um cantinho aqui no hotel, porque tá todo mundo dormindo, tá tudo escuro, o café hoje começa às 7 horas, porque hoje é feriado, né? Então, tá um pouquinho diferente aqui. Mas, graças a Deus, estamos já no nosso. É o quarto dia, né? É o quinto dia da semana, mas é o quarto dia dessa nossa pequena jornada juntos que estamos fazendo para conhecermos melhor a Deus, porque nós precisamos muito conhecer a Deus. Essa é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior necessidade. E sabia que eu estou meio confusa com a câmera aqui? Mas eu acho que eu estou olhando para o lugar, porque quando eu olho na tela, eu estou olhando para o lado. Mas vocês estão me vendo olhar de frente? Parece que eu estou olhando para vocês? Agora tá de frente. Ah, então tá certo, eu estou olhando para o lugar certo. Mas enfim, hoje a nossa reflexão é sobre algo assim, fundamental na nossa jornada e no nosso crescimento espiritual. É intrigante quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que dizem que caminham com Deus, que muitas vezes até são instrumentos que Deus usa para falar com outras pessoas. Mas essas pessoas, às vezes, se você convive com elas de perto, você não nota nelas, você não percebe nelas um zelo, um fervor, vamos dizer assim, uma seriedade. E vira e mexe também, a gente acaba ouvindo por aí histórias, situações, coisas envolvendo pessoas do nosso convívio, do nosso meio cristão, às vezes líderes cristãos, que cometem erros que nos decepcionam, vamos dizer assim, né? Porque todos erramos, né? Todos somos falhos, todos somos pecadores. Aí a gente se pergunta, como que pode? Se essa pessoa pregava tão bem, se essa pessoa era líder na igreja, se essa pessoa, como que isso aconteceu? Como que isso foi acontecer? Como que é possível? Parece que é incoerente você pensar numa vida de serviço a Deus, de comunhão com Deus, como a gente supõe, né? E ao mesmo tempo uma vida de pecado, um comportamento incoerente. Como que acontece isso? E a gente fica intrigado com essa situação, porém ela é muito comum, né? E já aconteceu, e infelizmente não foi a última vez, vão acontecer outras vezes. Aí a gente fala, Senhor, e a Bíblia fala, né? Paulo coloca lá para nós: quem está de pé, cuide para que não caia. Qual seria o segredo? Existe um segredo para a gente para a gente é, se manter crescendo na fé, para a gente não parar, porque olha, o primeiro impacto, a novidade, quando a novidade chega na nossa vida, é algo extraordinário. Eu, para ser bem honesta para vocês, eu não tive assim um impacto único na minha vida, porque quando os meus pais se tornaram adventistas, eu tinha 5 anos de idade. Então eu praticamente cresci, me dei conta da vida conhecendo e sabendo muitas coisas, né? Eu fui crescendo e já fazia, era familiar para mim. Eu precisei, obviamente, como todas as pessoas, buscar pessoalmente, individualmente esse Deus, porque, como eu disse para vocês, Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? E Ele busca cada um de nós, ele está disposto, Ele está
disponível para que cada um de nós tenhamos a nossa experiência individual, pessoal e única com Ele. E isso é intransferível, né? Mas muitas pessoas, quando elas descobrem, aprendem, veem, e a Bíblia chama esse primeiro contato, esse primeiro momento, de primeiro amor, porque ele é realmente assim, é, é, transformador. Porém, a tendência da nossa vida, do nosso coração, é a gente ir se acalmando, se acostumando. E se a gente for parando de contemplar, de se alimentar, e mais um segredinho que eu quero colocar aqui para vocês, parece que a gente vai até ficando meio cauterizado com algumas coisas, sabe? E vai se acostumando com certas situações e sem perceber essas situações, essas questões, elas começam a minar a nossa fé. Elas começam a fazer, às vezes, da religião algo que são mera formalidade, né? E se a gente cai nessa armadilha, isso é muito perigoso. E aí vem aqui algumas questões assim primordiais, fundamentais. E talvez o carro-chefe da nossa vida espiritual e do nosso crescimento espiritual é a gente entender uma coisa. Falei com vocês ontem, primeiro a gente pensa, né? Primeiro a ideia é alojada aqui na nossa mente. Vem a mentalidade, essa mentalidade gera um sentimento e isso gera um comportamento. Mas a gente precisa entender, em primeiro lugar, nós somos pecadores, e eu sei que isso parece até um clichê, mas a Bíblia nos adverte a respeito de nós e da nossa natureza como algo que a gente tem que tomar cuidado, como algo que a gente não pode deixar de vigiar. É natural do ser humano não gostar de ser confrontado por seus erros. Já viu isso? É natural do ser humano. Você já precisou chamar a atenção de alguém? Já viu como essa pessoa reage? Gente, eu honestamente, eu tomei para minha vida uma lição. Eu só chamo a atenção de pessoas com quem eu tenho muita intimidade e se elas me derem abertura para isso. Não é com qualquer pessoa que eu vou fazer isso, que eu vou dizer, que eu vou exortar dizendo, você está cometendo um erro. Você precisa rever essa sua postura. Você está errado fazendo o que você está fazendo. Nós não gostamos, não apreciamos. Para você aceitar que alguém chegue para você e fale isso para você, tem que ser alguém que te ama muito, que você tem confiança que te ama e que você também ame muito. Porque se alguém se atrever a falar assim com você, você vai dizer quem que você pensa que você é? Quem que você acha que você é? Então, essa chavinha, ela tá muito em como nós lidamos com os nossos erros e com o fato de que erramos. Porque a Bíblia, ela diz lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13, quem está com a Bíblia aí? Hoje eu deixei até meio marcado aqui, porque a minha Bíblia é meio grossa, e aí às vezes eu tenho que folhear muitas páginas. Mas Provérbios, capítulo 28, ó, eu achei que eu tinha deixado marcado esse, e esse eu não deixei, mas vamos lá. Provérbios 28, verso 13. Tá aqui pertinho. Ó. Isso aqui, gente, é uma chave tão séria, tão forte, tão importante para a nossa vida. Olha aqui, ó. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O que significa isso? Um dos grandes problemas da nossa vida espiritual é o nosso orgulho. Já parou para pensar nisso? E às vezes a gente pensa, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, porque a gente acha que orgulho é presunção, que orgulho é arrogância. E o orgulho não se manifesta só com presunção e arrogância no jeito da pessoa andar, viver, falar com as pessoas, não. O orgulho está dentro do meu coração e do seu coração. O orgulho impede a gente de olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e fazer a gente reconhecer que a gente está errado muitas vezes, que a gente está cometendo erros. É
por causa desse orgulho que eu e você não gostamos de ser confrontados quando a gente erra, que é uma situação extremamente desconfortável para nós admitir que estamos errados. Só que esse é o viés, esse é o caminho, passa por essa atividade mental, por essa atitude mental, entender e reconhecer o nosso erro, ou nos humilharmos na presença de Deus e buscarmos nele o que nós precisamos para crescermos espiritualmente, para progredirmos e prosperarmos espiritualmente. Vou contar para vocês uma coisa. Ontem eu fiz terapia e eu gosto, né, assim, toda semana, com a graça de Deus, poder fazer terapia é uma bênção. E a terapia é um lugar onde muitas vezes a gente pode falar de coisas que vão na nossa mente, no nosso coração, e que às vezes a gente não. Se você falasse para alguma outra pessoa, a pessoa te julgaria, né? E a gente pode aprender, é um momento de aprender. Mas teve uma coisa que a psicóloga falou ontem comigo, e eu tenho a graça e a alegria de ter uma psicóloga cristã, adventista, isso é muito bom, né? Ela falou assim para mim, Débora, toda situação, toda dificuldade é uma grande oportunidade para aprender. Isso, aí você fala assim, eu já ouvi isso antes, que novidade tem no que ela disse para você? Gente, isso é até um clichê, como eu disse, porém, me fez refletir na hora, eu falei, gente, é verdade, né? Sabe por quê? Tem situações da vida que você pensa assim, ó, poxa vida, é, eu sei como fazer isso, por exemplo. Eu dou conta de fazer isso, por exemplo. Por que isso está acontecendo dessa forma errada se eu poderia, de repente, fazer algo diferente, melhor? Que presunção, que presunção. Você pensar que que você não tem nada para aprender, que uma situação que você está vivendo é simplesmente porque, ai, poxa vida, eu sou um infortunado, eu sou um infeliz porque eu estou vivendo essa situação. A gente deveria ter a humildade, cada dificuldade da vida, e cada desafio da vida, de dizer, mas o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Davi, gente, Davi ensina muito isso pra gente. E talvez, sabe, eu fico pensando, eu acredito, né, a inferência que eu faço do fato de Deus ter chamado de Davi o homem segundo o seu coração, é porque Davi era um homem aberto a ser corrigido, aberto a ser exortado. Diferente de Saul, e se a gente for olhar os pecados de Saul e os pecados de Davi, aos olhos humanos, os pecados de Saul foram bem menores, bem mais insignificantes que os de Davi, certo? Porque Saul, ele não se envolveu em adultério e assassinato, não que a gente tenha ficado sabendo, né? Mas Saul era orgulhoso. Não podia chamar a atenção de Saul. Ele não gostava, ele tinha sempre uma desculpa, uma justificativa para aquilo que ele fazia de errado. Davi, não. A atitude de Davi, a gente vai ver isso, por exemplo, no Salmo 139. Primeiro no Salmo 51. No Salmo 51, esse salmo, inclusive, é um salmo que Davi escreve justamente quando ele nota, percebe o mal que fez. E, gente, você vê como que é. O pecado é uma coisa tão sedutora que. Será que Davi não sabia que ele estava errado quando se deitou com Batseba? Aff, claro que ele sabia, óbvio que ele sabia. Só que Davi, ele era rei. Isso era um costume dos reis. Então, Davi deixou a consciência dele cauterizada em relação a isso. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele já era casado com mais de uma mulher. Ele já tinha relações com mais de uma mulher. Então, isso era uma coisa que estava naturalizada para Davi. Quando o profeta Natan o confronta e diz: Você é a pessoa que fez isso. E aqui eu estou falando a história pelo meio do caminho, né? Mas, porque não dá tempo da gente explorar todos os detalhes dessa história. Depois, se você quiser entender melhor, a história de Davi está no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, tem muitos capítulos sobre a história de Davi. Mas Davi erra feio. E o profeta Natan vai visitá-lo. Conta uma história, conta uma parábola. Davi, que é isso? Que absurdo. E de repente o profeta Natan, você é o cara da parábola. Você fez isso aí que você está dizendo. Cai a ficha de Davi. E aí ele ora, né? E o Salmo 51 é uma das orações de Davi. E ele começa o Salmo dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Eu pequei contra ti.
somente contra ti. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Porque eu nasci pecador, sim, desde que a minha mãe me concebeu. O Salmo 51 continua com esse rasgar do coração de Davi, com essa atitude de humildade, de contrição, de quem aceita a repreensão e diz: me corrija, Senhor. E ele fala assim: ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, não me retires do teu espírito. Olha, gente, essa é a oração de Davi. Que preciosa, ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, mas por favor, não me impeça de ir à tua presença. Eu preciso muito de ti. Sabe, nós temos muita clareza das nossas necessidades materiais, das nossas necessidades emocionais, mas com frequência temos pouca clareza das nossas necessidades espirituais. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, o tema do Campuri aqui é a conquista. A gente fala de conquistar, você quer conquistar um valor na sua conta, você quer conquistar um shape, um corpo, você quer conquistar uma pessoa, você quer conquistar um diploma, mas quem é que quer conquistar um caráter nobre? Um caráter que faça a vontade de Deus? Quem deseja conquistar a vitória sobre um pecado? Será que a gente busca essa conquista, essa vitória, como a gente busca, por exemplo, um diploma? Será, né? Então, é, esse orgulho que está no nosso coração, que faz com que a gente não confesse os nossos pecados, que faz com que a gente passe pano para a gente mesmo, das nossas falhas, dos nossos erros. E nos nossos relacionamentos, é o orgulho que muitas vezes nos impede de pedir perdão, de perdoar, de olhar para as pessoas com mais compaixão e pensar: poxa vida, a mesma dificuldade que eu tenho, essa pessoa tem. E a Bíblia, gente, a Bíblia é um convite a abrir o coração. O que Deus busca conosco e o que Deus quer de nós, e se a gente for lá, por exemplo, Miqueias capítulo 6, verso 8, é um versículo tão pequenininho. Miqueias é um profeta menor também, né? E ele aqui, esse aqui eu deixei marcado aqui, que fica mais fácil. Miqueias capítulo 6, verso 8. Olha que trechinho pequenininho, mas com tanto significado. O, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele espera de você, ou o que ele requer de você: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente, gente? É em humildade, é no sentido de: Pai, estou aqui. Quem manda é o Senhor, não sou eu. Quem diz o que é certo e o que é errado é o Senhor, não sou eu. E aí, orar como Davi orou também no Salmo 139, porque Davi disse assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Quando a gente diz assim para o Senhor: prova-me. Cara, essa frase de Davi, essa declaração de Davi, pode me provar, pode me testar. Ele está dizendo o seguinte: me ensina, me corrige. Se existe em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. É preciso um coração humilde, contrito, submisso a Deus, para a gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, fica livre para me corrigir. E Davi, ele tem uma trajetória aí de altos e baixos, vamos dizer assim, mas é uma trajetória que vai fazendo com que ele, cada dia, viva a vereda do justo, que é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se a gente tentar viver a nossa vida espiritual sem confessar os nossos pecados, sem buscar vitórias espirituais, sem buscar em Deus a força, o discernimento, o poder do Espírito Santo para vencermos os nossos pecados, os nossos equívocos, as coisas erradas que a gente faz na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Olha pro teu relacionamento com os teus filhos, com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com teu marido, com a tua esposa, sabe? E tenha um coração humilde para reconhecer quando você erra. E, gente, eu falo isso para mim, tá? Porque se tem um lugar onde a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros e onde a gente tem dificuldade de ser humilde, é no relacionamento com as pessoas dentro da nossa casa. A gente está sempre se justificando.
Eu falo isso, meu marido às vezes me confronta, amor, você fez, eu falo, não fiz, não, não é assim, não é por causa disso. Eu sempre tenho uma justificativa, sempre tenho, não, sempre estou limpando a minha barra. E eu tenho que ser lembrada de que, poxa vida, errou sim, tá errado sim, cometeu um erro sim. Porque, gente, é nessa atitude que a gente dá espaço para o Espírito Santo agir no nosso coração, que a gente permite que a gente prospere e cresça na nossa vida espiritual. É assim que a gente vai ganhando intimidade com o Senhor e vai percebendo que muito mais pronto a nos perdoar, a nos ajudar a crescer e prosperar, Ele tá do que a nos julgar e nos condenar. A gente às vezes acha que Deus vai fazer com a gente o que os outros fazem. Não. Quando nós humildemente confessamos nossos erros, nossos pecados, nos humilhamos diante de Deus, Ele já tem perdão disponível para nós. Ele já está pronto a nos perdoar. Então, eu creio, eu entendo que um dos principais segredos da nossa vida espiritual, do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, está na humildade, está em reconhecermos a nossa capacidade absurda de errar e estarmos abertos para sermos corrigidos. E eu quero terminar lendo um texto que para mim ele é extraordinário, acho que a gente não pode sair daqui. Essa semana o pastor Claudomiro mencionou esse texto, eu falei, ainda vou também trabalhar esse texto essa semana. Isaías capítulo 1, porque aqui tem presta atenção, vamos dizer assim, né? Deus está falando e eu preciso ler aqui para finalizar. Se bem que hoje é feriado, né? Quem vai trabalhar aí hoje? Hoje a gente está menos, eu creio que a maioria está menos corrido, né? Mas olha só, Deus, aqui é uma mensagem para o povo de Israel, né? É, e Deus vai falar com eles e diz assim, ó, capítulo 1, verso 4. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. E ele continua assim: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. E aí ele continua, e eu quero chegar nessa exortação aqui, ó. Ele diz assim, ó: não olharei para vocês, verso 15, quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. E aí ele faz um convite no verso 18, que ele diz assim: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Em outras linguagens, diz assim: venham, pois, e arrazoemos. Ou seja, vamos conversar sobre isso, vamos resolver isso. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor nos convida a irmos a Ele de coração aberto, a despejarmos diante dele a nossa miséria, a buscarmos nele o perdão que nós necessitamos e a humildemente andarmos com ele, permitindo que ele nos corrija, que ele nos exorte. E quando ele fizer isso através de alguém, ele faz isso através de uma criança, às vezes, através do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Eu sei que você não tem que sair por aí ouvindo críticas de todo mundo, não é sobre isso. Mas quando o Senhor te exortar, seja pela palavra lida, seja pela palavra falada, quando alguém prega. Gente, quando alguém faz um sermão na igreja, chamando a atenção das pessoas, muita gente sai chateada. Muita gente sai, nossa, não gostei desse sermão, não achei legal.
Por quê? Ele está endurecendo o coração, encobrindo a transgressão. Não vai prosperar. Mas quando o Senhor te exortar, seja qual for o método ou o meio que ele usar para isso, aceite humildemente. E você vai prosperar na vida espiritual. Só assim a gente vai crescer, a gente vai ser melhor como pessoas, a gente vai conhecer mais esse Deus, sua misericórdia, sua graça, sua bondade e o poder transformador de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o caminho, esse é o jeito. Eu quero orar com vocês, mas eu vou ficar hoje pro bate-papo, tá bom? Quero orar especialmente a respeito dessa necessidade que nós temos. E depois a gente continua então conversando, tá bom? Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, mais uma vez nesta manhã. Rendemos nossa vida, nosso coração. Pai, a nossa maior necessidade é de Ti, é do Teu Espírito Santo. A nossa maior necessidade, Pai, é termos consciência dos nossos erros, da nossa pequenez, da nossa necessidade de aprender, de crescer. Não apenas materialmente, fisicamente, mas sobretudo, Pai, espiritualmente. Tudo que precisamos, Senhor, é do Teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que a gente precisa, é desse discernimento, é dessa sabedoria que vem de Ti. Pai, não permita que nenhum de nós trilhemos essa jornada, comecemos essa caminhada cristã sem confessarmos os nossos pecados. Ao caminharmos contigo, Senhor, nos dê clareza dos nossos erros. Nos dê humildade, um coração humilde, para aceitar quando o Senhor nos exortar, seja qual for o método ou a pessoa que o Senhor usar para isso. E nos faça prosperar e crescer na tua presença, Senhor, porque nós precisamos muito disso. O nosso coração está aberto, a nossa mente está disponível. Faz o que o Senhor quiser. Opera em nós, através de nós, porque só assim seremos instrumentos poderosos para ajudar outras pessoas também a te conhecerem e a saberem quem o Senhor é. Não merecemos, mas precisamos muito e aceitamos a tua oferta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito boa mensagem. E você falou sobre a humildade, né? A humildade, eu assisti uma pregação do Marcelo, que é o escritor do livro desse ano, né? Ele passou por uma situação bem delicada e ele pregou sobre as virtudes da resiliência, e a humildade é uma delas, né? Achei muito interessante. Não tem, Então, não tem como a gente progredir se a gente não for humilde. Não tem. O arrogante, ele não prospera. ele falou bastante sobre isso, né? Muito, muito bom. Agora vamos tirar a nossa foto de hoje, né? Cláudia, a nossa fotógrafa. Queria eu ter uma super câmera aqui. Da tela não fica com uma boa imagem. Peraí. Vamos lá, se preparem e. Tá tudo aqui. Um, dois, três e. Pronto, deu certo. Então, para quem está no YouTube, vai encerrar por aqui, né? Vamos encerrando. E um bom dia para todos vocês. E vamos continuar aqui na turma da calçada.